Boa tarde. Boa tarde. Peço desculpa, mas isto está aqui um bocadinho complicado. Não, não faz Pronto, já mal. está. Não é, Boa tarde. boa tarde. Não é apenas para vós que está complicado. Para mim também estava um pouco. Pronto, eu estou a tentar aqui ajudar o meu marido. Pronto, já cá está. Agora aqui. Já estamos todos aqui em direto. Boa tarde, Senhor Rui. Boa tarde, Senhora Pronto. Marinela. Podem estar Temos que aqui. estar uns um do outro para não haver. Boa tarde, como estão? Tudo bem? Bem dispostos, com um solinho aqui a dar-me. Um sol que espreita aqui no Algarve, não é? Ah, vocês têm muita sorte. Aqui no Ribatejo as nuvens já começaram a aparecer. Pois, aqui também as há, mas ainda tem aqui uma nesgazinha de sol. Com certeza. Bem, olha, desde já eu quero agradecer terem aceito ou aceitado o convite. Agora, esta língua portuguesa prega-nos muitas partidas, mas Exatamente. quero agradecer estarem aqui comigo hoje para falarmos um bocadinho sobre paremiologia. E muitas pessoas não conhecem este conceito, tal como eu não conhecia até agora. Boa tarde, António, como estás? Tudo bem? Estou aqui também a cumprimentar os nossos seguidores que vão estar aqui também para adquirirem este conhecimento que é a paremiologia. Pode-nos falar um pouco, Marinela, do que é a paremiologia, só para início de conversa, começarmos aqui a esclarecermos as pessoas? Ora bem, a paremiologia é de facto uma palavra que nos parece muito estranha, não é verdade? Mas já no século XIX e século XX, princípios, apareciam nos dicionários. Depois desapareceram, mas agora parece-me que alguns já começam, ou melhor, a reaparecer esta palavra. Vem de parémia, de grosso modo, não é que eu estou a falar de uma maneira geral, vem de parémia que quer dizer provérbio, do grego parémia, quer dizer provérbio, e paremiologia é a ciência que estuda os provérbios, ou o estudo dos provérbios cientificamente, Certo. E existe. assim de uma forma mais simples possível. Claro que sim, claro que sim. Há muito para dizer. Vamos começar aqui com algumas linhas gerais, para que o nosso público consiga também compreender aquilo que vamos dizendo, porque é muito fácil nós resvalarmos para os termos técnicos e vamos então tentar facilitar aqui um bocadinho a comunicação também para quem nos vê. Certo, A certo. verdade é que temos neste momento uma associação internacional de paremiologia da qual Portugal faz parte. É verdade. É verdade. É verdade, é a única a nível mundial para estudar os provérbios. Surgiu em 2008, está sediada em Tavira, e surgiu, um dos mentores foi Rui Soares, entre alguns professores, portanto, internacionais, que é estranho porque a associação, normalmente as associações, do modo geral, aparecem e depois começam as atividades. Neste caso foi precisamente o contrário. Começou a haver os colóquios mundiais dos provérbios, colóquio interdisciplinar sobre provérbios, melhor dizendo, e surge em 2007 e a partir daí eles gostaram tanto de estar em Portugal, eles os especialistas, porque nessa altura e nesse primeiro ano vieram a Tavira 16 países de várias partes do globo e eram todos linguistas, à exceção de Rui Soares e de mim própria. Portanto, eu sou da área das ciências, mais ligada às ciências biológicas e o meu marido é matemático. Portanto, éramos, digamos, os fora da caixa. Mas ele explicará melhor do que eu. E gostaram tanto que acharam que Portugal e neste caso Tavira era um lugar muito especial para dar continuidade a um trabalho de estudo e de encontro e reencontro dos especialistas que nunca tinham conseguido até aí reunir presencialmente dos maiores especialistas do mundo, digamos assim, e podemos já agora dizê-lo mais convictamente,
que estudavam os provérbios. Porque os provérbios é aquele saber muito, digamos, desprezado. Agora ele já vai surgindo, e vai surgindo nos discursos políticos, nos discursos nos textos jornalísticos, principalmente, e nós temos estado a fazer algum trabalho nestes 2 anos de pandemia, nestes 2 últimos anos de pandemia, do surgimento, sobretudo nos canais televisivos e nas várias áreas, desde o entretenimento, passando aos debates políticos, os provérbios começam a ressurgir. E por isso nós somos um pouco defensores que os provérbios não morrem. Eles adormecem, mas depois ressurgem. E ressurgem de um modo geral em tempos de crise. Seja a crise, seja ela qual for. E voltando um pouco mais atrás, por pressão, digamos assim, uma pressão positiva, digamos assim, desses estrangeiros, fizeram que houvesse 3 ou 4 fundadores dessa associação aqui em Tavira, porque era um local, enfim, muito calmo, sobretudo em novembro, em que os colóquios são feitos. Este ano será o 16º, portanto há 16 anos, ininterruptamente, eles se vêm a realizar. Mesmo no ano 2020, em que a pandemia nos levou, de facto, a sermos prisioneiros na nossa própria casa, conseguimos fazer o congresso em Zoom, na plataforma online, via Zoom. Talvez agora passando ao Rui Soares, mas ele ainda está ali a tentar carregar ali. Já está. Boa tarde, Rui Soares, como está? Tudo bem? Tudo bem, sim senhor, e convosco também, não é verdade? Também, é verdade. É um prazer, volto a renovar os meus votos, é um prazer ter-vos aqui comigo, neste caso, e também com quem nos vai acompanhar nesta conversa. Para início de conversa, deixar apresentar-vos o Rui Soares, é o presidente da Associação Internacional de Paremiologia. É verdade. Que aqui está presente, certo? E a Marinela, que aqui está presente também, que é a secretária, se não me engano, e acho que estou aqui a cometer uma incompetência. Quer dizer, é uma secretária particular. É uma secretária particular desta... Eu não faço parte diretamente dos corpos sociais, por razões éticas. De qualquer modo, faço parte do Conselho Internacional. Portanto, que é... Muito bem, estão os dois integrados. É um caso mais à parte. Exatamente. Mais pedagógico, digamos assim. Eu agradeço muito à Marinela esta introdução, este início de conversa. Vamos passar agora ao Sr. Presidente Rui Soares, Presidente da Associação Internacional de Paremiologia. Rui Soares, em relação à paremiologia em Portugal, o que nos tem a dizer sobre isto? Olha, o que tenho a dizer é que desde 2008, mais concretamente até antes de existir a associação, desde 2007, como já foi referido, tem sido uma atividade incessante que realmente nos preenche completamente e que, de facto, faz com que, em relação à atividade talvez mais conhecida, mais internacional, seja efetivamente o colóquio interdisciplinar sobre provérbios, que este ano se realizará de 6 a 13 de novembro, já na sua 16ª edição. Portanto, todos os anos, até agora, incluindo os períodos da pandemia, nós nunca parámos e temos tido, digamos, essa adesão por parte de muitíssimos países. Como a Marinela já tinha referido, em tempos de crise, os provérbios acabam por ser mais exaltados na cultura popular e também, e acima de tudo, nas esferas sociais mais elevadas, se é que assim se pode dizer. Porquê é que acha que este facto acontece? Apenas em tempos de crise o provérbio é utilizado recorrentemente, mas quando estamos num período de abundância cai no esquecimento. Haverá algum motivo para esta situação, esta circunstância?
Creio ser uma pergunta muito interessante porque, efetivamente, talvez aquilo que marque uma certa sociedade na qual nós estamos vivendo é que, muitas vezes, nos bancos da escola e na própria família, já não se faz uma transmissão como se fazia anteriormente. Isto não é crítica, é uma realidade. A vida das famílias mudou completamente. Antigamente havia uns serões, havia tempo para a transmissão de conhecimentos de pais para filhos. Hoje é mais difícil porque, efetivamente, os tempos estão completamente preenchidos. Os pais muitas vezes chegam a casa já completamente cansados e, de facto, digamos, quase que não há tempo para haver uma transmissão de conhecimentos, por um lado. Por outro lado, porque também estamos a viver numa época, numa transição em que, de facto, há uma rapidez muito grande, praticamente não nos detemos a pensar. Veja-se, olha, o exemplo que estamos a utilizar para nos comunicarmos é um exemplo de que, efetivamente, na época da imagem, efetivamente, digamos, por vezes descuramos aqueles aspectos que nessa altura não havia televisão, as pessoas não se distraíam e, portanto, havia uma conversação e uma passagem do testemunho. Penso serem dois fatores que realmente podem interferir naquilo que me diz em relação à pandemia. É evidente que, pelo menos durante o confinamento, houve uma aproximação maior entre gerações. E, se calhar, isso acabou por dar origem a alguma retoma daquelas expressões proverbiais que, no fundo, estavam arredadas e ainda continuam a estar arredadas do sistema educativo. De maneira que penso que agora estamos numa época em que, fruto desse confinamento, talvez tenha havido uma percepção maior daquilo que realmente são ensinamentos da vida. Porque, no fundo, traduzindo em palavras muito simples o provérbio, no fundo, é uma experiência de vida que fica plasmada numa expressão, digamos, escrita, não é? Ou oral. De modo que essa experiência de vida, naturalmente, que muitas vezes não é perceptível nos dias que correm à velocidade que nós efetivamente estamos a viver, não é? De maneira que penso ser interessante essa reflexão sobre aquilo que eventualmente pode ter determinado um pouco de ficar para trás, digamos, o estudo destas matérias. Não sei se respondi, mas creio que ser uma boa questão. Claro que sim, muito, e agradeço muito. E agora vou questionar aqui a Marinela, mas sem demérito do Sr. Presidente, como é óbvio, porque depois também, claro, vou requerer a sua opinião. Mas aqui também para colocar a Dona Marinela a participar. Marinela, acha que existem provérbios que possam passar de moda ou que possam ser considerados críticas sociais ou causadores de suscetibilidade social que possam pôr em causa a utilização do provérbio? Claro que sim, isso tem-se notado, mas sobretudo penso que, principalmente a nível dos provérbios sobre mulheres, não é? Até porque há poucos estudos da origem do provérbio, porque é de facto muito difícil. E temos poucos estudiosos por ser difícil, porque na altura era passado oralmente o provérbio e só muito mais tarde é que passou a ser escrito. Portanto, a documentação às épocas são difíceis e requer, de facto, um estudo muito minucioso. Neste momento, um especialista, digamos, e faço aqui um pequeno parênteses, um dos estudiosos a nível mundial é húngaro. Neste momento é um senhor que tem 94 anos e ele tem-se dedicado toda a sua vida ao estudo da origem dos provérbios. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que
ele conhecendo as várias línguas, de facto, ele continua a fazer esse estudo. Evidentemente que nós, nos provérbios, e sobretudo voltando aos provérbios sobre mulheres, há muitos que estão pouco estudados, mas nós temos que sempre voltar e, ao olharmos para o provérbio, eles muitas vezes, provérbios que vêm de há 2 ou 3 séculos atrás, não é? E que vão tomando outras formas, até porque, por exemplo, nos países bálticos, eles utilizam muito os provérbios, desviando para o sentido humorista. Fazem crítica social, mas o bom humor, principalmente na Finlândia, e como nós conhecemos um pouco melhor este país a norte, temos de facto reparado que eles utilizam muito o humor. E penso que em Portugal já começa, ainda não está muito nos humoristas agora da nossa moda, eles ainda não pegaram, ainda não viram quanto manancial têm para a crítica social a partir dos provérbios. Mas, voltando a outra realidade, de facto, há provérbios que são interpretados de uma maneira, eu não vou agora particularizar, mas que não é bem isso que eles querem dizer, porque a origem foi outra. E, no caso das mulheres, hoje em dia, há que ter algum cuidado também, não é verdade? Mas não é como ofensa, porque o provérbio, ele existiu, foi, isto em meu entender, porque temos sempre que, historicamente, interpretá-lo e enquadrar, exato, fazer esse enquadramento. À época, sim senhor, perante determinadas circunstâncias políticas, sociais, ele era assim. Agora não cabe dessa maneira, não é? Claro, portanto, claro. Há que, de facto, dar outra forma. E às vezes acontece, não é? Por exemplo, nós fomos a uma escola, isto só como um exemplo, porque vamos a muitas escolas por este país, e numa escola do primeiro ciclo, aqui há uns 7 anos atrás, portanto não foi agora, o exemplo que demos da cabeça sua sentença, houve um menino de 8 anos que se levantou e disse: não, esse provérbio também pode ser assim, cada casa seu serviço. E estava corretíssimo. Não é provérbio porque ainda não tem a maturidade para ser provérbio, mas ele introduziu outra forma de dizer, porque o sentido é o mesmo, não é? Cada casa tem as suas particularidades, não é? Nós não somos iguais. Somos iguais na diferença, não é verdade? Claro que sim. Rui Soares, no panorama social, como estávamos aqui a falar, e político, o provérbio ainda é muito de mérito, portanto, ainda há pouca utilização do provérbio, ou até, arrisco-me a dizer, uma caracterização, uma estratificação social do provérbio? Não, não creio. Não creio por isso. Naturalmente que em muitas circunstâncias é habitual ouvir dizer que o provérbio tem uma emanação popular. De facto, talvez este popular necessite uma explicação. Eles não caem do céu, os provérbios, ou digamos as rimas, ou as anedotas, elas não caem do céu. Elas são fruto de uma experiência de vida. Daí que eu há pouco tenha referido exatamente este aspecto. E o que é que acontece? Acontece que a experiência de vida do ser humano é, digamos, muito semelhante, quer se trate de um português, de um neozelandês, de um francês ou de um sul-americano. Há, de facto, digamos, uma adaptação ao ambiente em que a pessoa nasce, em que vive, em que cresce, e isso é que muitas vezes dá tonalidade, digamos, ao provérbio. Claro que, à semelhança do que acontece com a matemática, muitas vezes o que acontece é que surge um fenómeno, estuda-se esse fenómeno, enfim, equacionam-se determinados problemas e arranja-se uma solução para aquele problema. Posteriormente, há outros problemas que vêm,
tenta-se estudar, ver qual é a fórmula de os resolver e, numa visão mais acima, o que é que acontece? É que, muito provavelmente, dois problemas na sua aparência muito diferentes acabam por poder ser condensados num mesmo algoritmo, numa mesma fórmula. Ora bem, o que acontece é que, tal como estava a ser dito, o provérbio é a mesma coisa, mas dependendo, como acabei de dizer, do ambiente em que ele nasce, porque há pouco referia, ele não nasce do céu, não cai do céu, naturalmente, se calhar, a experiência que eu terei aqui para, pela primeira vez, dizer uma expressão é diferente daquela que a Ana tem vivendo no Ribatejo. Mas, se calhar, no fundo, acabamos por querer dizer a mesma coisa. E essa é mais uma forma de aproximar a paremiologia à matemática, porque, no fundo, realmente acabamos por estar a dizer a mesma coisa, mas de maneira diferente. Um exemplo, para que os nossos ouvintes também possam seguir com mais atenção. Nós costumamos aqui dizer aquele provérbio muito antigo, que é: a galinha da minha vizinha é sempre melhor ou é sempre mais gorda do que a minha. Bem, naturalmente que Portugal, por tradição, tal como outros, foi, durante muitos séculos, essencialmente um país agrícola. Portanto, se calhar, é natural que esta expressão tenha saído do meio em que a pessoa que a disse pela primeira vez realmente era uma coisa natural, não é verdade? Olhava ali para o quintal da vizinha e via uma mais gorda, a inveja começava a funcionar e, portanto, daí dizer, olha, não há dúvida que a galinha da minha vizinha é sempre mais gorda que a minha. No entanto, por exemplo, em Inglaterra, se nós quisermos dizer exatamente o equivalente a este provérbio em inglês, eu digo e depois traduzo para quem não consiga seguir, the grass of my neighbor is always greener than my one. Portanto, a relva do quintal do meu vizinho é sempre mais verde que a minha. Mais uma vez, o que está aqui, digamos, é uma relação de vizinhança que no fundo se expressa de forma diferente, porque se calhar aqui a nossa relva, coitada, já com tanta falta de água, se calhar não permite que eu tenha inveja da relva do meu vizinho, porque se calhar ambas estão secas, não é? Ora bem, portanto, digamos, julgo com este exemplo fica mais claro que efetivamente a tal emanação popular surgiu de forma com certeza espontânea e adequada a uma vivência. Só que essa vivência é a minha, a sua é diferente, a do inglês é diferente e outro por aí adiante, não é? Depois, naturalmente, e à semelhança do que eu estava a dizer, até em relação à matemática ou outras ciências, naturalmente o que é que acontece? É que olhando de uma forma mais elevada para aquilo, o teórico acaba por dar uma outra expressão àquelas várias expressões, condensando-as numa nova formulação, e aqui temos já não uma origem popular, mas sim uma origem mais científica, mas que contém aquelas variantes populares que nós conhecemos e, por sua vez, podem dar origem a novas variantes, como foi o caso que a Marinela referiu. Porque se eu disser, de facto, a uma criança, a cada cabeça a sua sentença, para mim, o facto dela traduzir aquilo, cada caso a seu serviço, para mim, para uma criança de 8 anos, que era o caso, obviamente faz todo o sentido e creio que aquela criança percebeu o âmago daquela expressão. E muito bem, e muito bem. Aqui há muita ideia e talvez seja interessante, peço desculpa, seja interessante desmistificar isto. O provérbio tem uma origem popular e muitas vezes os provérbios que mais conhecemos são os provérbios rurais,
mas existirão, para quem não tem conhecimento, provérbios, e agora de um grosso modo direi urbanos, ou provérbios de uma extração social, se é que ainda se pode falar nisso, ou que em tempos se falou nisso, uma estratificação social superior, as camadas sociais, portanto, intelectualmente desenvolvidas, também teriam esta utilização do provérbio, ou seria apenas um modo de expressão popular? Há as duas situações. Neste momento há investigadores que defendem que de facto os provérbios são eruditos, vêm, enfim, de elevadas classes sociais, às épocas, não é? E, portanto, há um investigador brasileiro, Bragança Júnior, e que ele defende que, de facto, o provérbio é muito mais erudito do que popular. Embora ele não ponha de parte os provérbios populares, só que em determinadas épocas, isto também simplesmente falando, em determinadas épocas havia coisas que não podiam ser ditas, e que os de elevado, enfim, grau social não lhes ficava bem dizê-lo, e então passavam para, enfim, pessoas menos alfabetizadas, digamos, e eles iam passando a palavra, não é? Embora também haja aquela experiência vivida, não é? No caso dos agricultores e conhecendo bem o tempo. Portanto, há as duas situações. Elas não são muito divisíveis. Eu penso que atravessava, isto a meu ver, atravessava todas as pessoas, uns de uma maneira, outros de outra, não é? Aqueles mesmo que não sabiam ler, aliás, na altura era passado oralmente, era uma tradição oral, não é? E portanto, e depois também há quem defenda, por exemplo, no caso dos provérbios sobre mulheres, que muitas vezes eram maldizentes, punham a mulher muito mal colocada, porque era escrito por homens, as mulheres não tinham ainda esse dom, digamos, da escrita. Ou se o tinham, ainda não manifestavam, não é? De qualquer modo, eu acho que o interesse de todos os provérbios é que ele atravesse todas as áreas do conhecimento. Porque ele só faz sentido, no meu entender, quando ele perspassa todas as áreas do conhecimento. Porque o provérbio, pelo provérbio, não tem muito interesse. Falo em minha opinião. E nós, neste momento, e voltando à primeira pergunta que nos fez, de facto, neste momento nós já temos pessoas curiosas, não é? Que gostam de provérbios e que ouvem e gostam de adquirir essa cultura como uma mais-valia para o seu desenvolvimento pessoal. Mas temos pessoas das áreas do direito, da economia, da medicina, enfim, os linguistas esses estão sempre lá. Aliás, o provérbio era, digamos, era posse dos linguistas, só eles é que estudavam o provérbio, não é? E, portanto, quando a nossa associação aparece, foi como que um partir de pedra, não é? Porque nós, sendo da área das ciências, eu acho que podemos gostar mais ou menos, mas quer dizer, o saber tem que ser comum. Uns dedicar-se mais a alguma coisa, outros a outra, mas ele tem que atravessar, neste caso, o provérbio, que é como eu chamo, é aquele pontinho, não é? Como na matemática, que está ali quase que não se vê, mas ele está lá em tudo. Ele está lá muito, muito... passa disfarçadamente, mas ele está lá sempre. Parece adormecido, mas vai reaparecendo. Certo. Rui Soares, agora uma pergunta também dirigida a si, como a Marinela. Eu gosto muito de intercalar os meus convidados para que nenhum tenha mais intervenção que o outro. Rui Soares, acha que a ausência do contacto entre avós e netos, ou talvez a falta de qualidade de tempo entre avós e netos, torna também o provérbio
digamos, ausente da cultura popular portuguesa e, por assim dizer, difícil de passar de geração em geração? Penso que sim. Se me permita, Ana, só um pequeno acréscimo em relação à pergunta anterior. Claro que há aquele provérbio que diz: cada um puxa a brasa à sua sardinha. Ora bem, é natural que pessoas mais evoluídas tentem, como é o caso do nosso querido associado brasileiro Júnior, Bragança Júnior, justamente chamar a eles da elite, da sabedoria, dos livros, etc., que o provérbio tem uma origem cada vez mais científica. Eu acho que basta olhar para a natureza e ao longo dos séculos para efetivamente percebermos que as duas são complementares uma da outra. Veja-se, durante muitos anos acreditámos que efetivamente era o Sol que girava à volta da Terra. E era um tabu para quem dissesse o contrário. Até o próprio Galileu sofreu com a própria morte o ter afirmado que era a Terra que girava à volta do Sol. Ou seja, durante um certo período, é natural esperar que seja, digamos, o ambiente e a vivência empírica a determinar o aparecimento de expressões proverbiais. Bom, mas deixemos passar o tempo. E deixando passar o tempo, como há pouco já deixei, penso eu, antever na minha resposta, naturalmente que as pessoas vão variando, a presença de várias culturas vai variando e é muito natural que alguém depois consiga ter a capacidade para pegar naquele provérbio que é dito no Uzbequistão, de uma determinada maneira, que é dito de outra maneira na Islândia, ou ainda de outra maneira em África, e que diga assim, espera lá, vamos lá ver isto aqui com um pouco de jeito, nós conseguimos arranjar uma fórmula científica que de facto congregue estas várias variantes e, tal como eu disse há pouco, e se calhar até permite o aparecimento de novas. Portanto, digamos, a transição, para ir entrar na sua pergunta, a transição de avós para pais, para filhos, como também já mencionei, esse tipo de relação não é o que era há 50 anos. Com certeza. E aqui também entra uma outra coisa importante, porque ainda não me perguntou, mas se me perguntasse efetivamente o que era um provérbio, eu se calhar devolvia-lhe a pergunta, porque na realidade, digamos, nós conhecemos dentro da associação quem se debruçou sobre isso e que tenha chegado a mais de uma centena de várias definições. Nós, de momento, adotamos a definição daquele que é considerado atualmente o número 1 a nível mundial e que é um dos mentores da nossa associação, que é o professor Wolfgang Mieder, alemão de nascença, mas professor da Universidade de Vermont há mais de 40 anos e um dos mentores da nossa associação. Ele diz que um provérbio é uma expressão curta, geralmente conhecida do folclore, que contém sabedoria, verdade, moral e outros aspectos tradicionais, nomeadamente na forma metafórica. Ora bem, repare, se eu pegar nesta definição e à primeira pessoa que encontrar ali no mercado de Tavira, eu disser isto, manda-me dar uma curva, porque estou a utilizar algumas palavras que a própria Ana teve o cuidado de chamar a atenção no início da nossa conversa. Portanto, isto teria que ser muito desmontado, porque, na realidade, aquelas pessoas, e isso é muito frequente quando vamos para estes campos, é muito frequente, os agricultores, por exemplo, que estão nas bancas a vender na praça,
dizerem uma quantidade de provérbios. No entanto, se nós perguntamos, então e o que é que isso quer dizer? Eles dizem de uma forma que provavelmente o cientista acha que tem ali alguma falha. Mas na realidade, se calhar, esta pessoa que leva uma vida inteira a ver e a plantar os alhos, a ver nascer as laranjas, a ver, digamos, toda uma série de ciclos de produção, tenha um maior conhecimento do que aquele que realmente apenas o vai comprar. Ainda por cima, porque nos tempos correntes, efetivamente, hoje já ninguém sabe o que é uma laranja de São João. Porque vai ao supermercado e tem laranja durante o ano todo. Obviamente que não sabe, muitas vezes, qual é o mês mais adequado para comer sardinhas. Porque vai ao supermercado e tem lá sardinha durante o ano todo. Se calhar é capaz de distinguir o sabor de uma sardinha de julho, agosto, junho, julho, agosto, de uma outra em janeiro ou fevereiro. Mas se calhar não sabe qual é o ciclo da sardinha e naturalmente compete ao tal teórico que tem outras armas, poder-se de facto colmatar aquele espírito empírico que o pescador ou que o agricultor tem de uma forma mais sistematizada para poder, como eu referi há bocado, dar aso a outras expressões. E isto vem ao encontro de uma das perguntas que fez inicialmente e que nós respondemos dizendo que não temos receio que os provérbios não vão acabar. Podem cair em desuso alguns deles, mas outros vão surgindo. E esse desuso pode, para integrar também na pergunta que me fez, pode ter uma razão social, mas pode ter uma razão até do ponto de vista da linguística. Repare, se eu lhe disser assim, o lobo muda de pelo, mas não de veso. A Ana sabe o que isto quer dizer? Confesso que não. E todas as palavras que eu utilizei são suas conhecidas? Não, pelo menos a última palavra que referiu não é minha conhecida de todo. Ora bem, como tantas outras palavras, a língua é uma entidade viva e, portanto, nasce, cresce, decresce e morre. Portanto, há determinadas palavras que caíram em desuso e, portanto, se calhar o próprio provérbio terá uma tendência para desaparecer. Outro que se calhar já entende porque é praticamente explícito, que é quem não manduca não trambuca. É verdade. E dizem-me isso muitas vezes pela minha falta de apetite, posso dizê-lo. Mas ouça, Ana, há muito jovem que não sabe o que é trambucar e manducar. É verdade. Portanto, repara, este provérbio, sob esta forma, pode vir a sofrer algumas alterações. Por isso é que nós insistimos na associação de que mais importante do que ligar às palavras que entram na expressão proverbial é interpretá-las e dar a conhecer o que é que isso significa. Portanto, eu, para não a deixar assim e aos nossos participantes um pouco, eventualmente, na ignorância daquela palavra, veso, portanto, o lobo muda de pelo, mas não de veso, significa que, tal como qualquer um de nós, pode mudar muitas das coisas que são da nossa aparência, mas que na sua essência não mudam. O veso é, digamos, tudo aquilo que é muito interior, tipo vísceras. Portanto, repare, é frequente, se calhar, que a gente ponha óculos, tire óculos, ponha batom, tire batom, penteado diferente, mas o seu caráter não é facilmente mutável.
E, portanto, repare, este é um exemplo. Deixe-me já agora ver um exemplo que eu sei que a Marinela não gosta muito de dizer, mas realmente, digamos, a nossa função é de esclarecimento. Repare, há pouco falavam da questão da influência dos avós, com os netos, com os filhos e, efetivamente, nos aspectos sociais. Uma das coisas que todos nós devíamos difundir, e esta entrevista também provavelmente vai ajudar-nos a isso, é a desmistificar exatamente aqueles aspectos que realmente são superficiais, que tiveram a sua data. E, portanto, não vale a pena bater no ceguinho, como se costuma dizer, expressão que eu não gosto, mas, na realidade, o que acontece é que lhes falta muitas vezes o conhecimento para poder, efetivamente, debruçar e comentar a realidade de um provérbio. Entre marido e mulher não metas a colher. Está hoje muito na moda porque certos extremistas aproveitam isto para, efetivamente, cavalgar no provérbio que nada tem de mal, mas acusam e até querem que seja banido este provérbio, porque, no seu entender, isto será um apelo à não denúncia da violência familiar ou doméstica. Repare-se, com o devido respeito, isto é ignorância. Porque este provérbio até pode explicar-se de um outro, que é o seguinte: só sabe do convento, sabe completar. Quem está lá dentro, ou quem vai lá dentro. Quem lá está dentro, ou quem está lá dentro, exatamente. Portanto, repare, efetivamente, o facto de eu que agora, pela primeira vez, visualizo a Ana. E visualizo-a com óculos, com um cabelo comprido, etc. Amanhã, corto o cabelo. E eu tomo uma atitude em relação à Ana só porque houve uma situação que me obrigou a mudar de opinião. Em matemática, sabe, e desculpe eu fazer de vez em quando o paralelismo, mas acho que é muito importante. Repara, a gente vai aí na rua e vê uma pessoa e diz, olha, esta é do sexo masculino. E depois vê outra, é do sexo feminino. Sabe que o número 3, para além das importâncias que tem sobre o aspecto mítico e companhia, tem também um aspecto economicista, porque é a primeira observação que desempata. Porque se eu vejo duas senhoras na minha contagem, se não for prudente, eu digo, bom, todas têm o cabelo comprido como a Ana. Não é correto. E, portanto, só sabe do convento quem lá está dentro, significa que é preciso dar tempo para perceber se a Ana, só por mero acaso é que hoje tem o cabelo comprido, ou se porventura amanhã lhe deu na veneta e vai cortá-lo. Não, é preciso compreender e, portanto, entre marido e mulher não metas a colher, alerta-nos para a possibilidade de haver uma violência. Mas não é por eu observar uma bufetada, dar no rabiosque do miúdo, que eu vou dizer que aqueles pais tratam mal aquele filho. Agora, se repetidamente eu verificar isso, tudo bem. O provérbio alerta-nos para efetivamente dizer, olha, tu observaste esta maneira de estar daquelas pessoas. Portanto, toma cuidado. Porque senão, podemos cair no outro extremo e não sei qual deles é o mais perigoso. Ou seja, eu por acaso não gosto da Ana, não gosto de gente com óculos. Portanto, eu agora, sem mais nem menos, vou denunciar a Ana só porque a Ana tem óculos. Não é correto. Não sei se me fiz entender. É? Portanto, de facto, entre marido e mulher não metas a colher, significa que devemos estar alerta.
devemos estar alerta, mas que ele não seja pretexto nem para esconder possíveis violências que possam ocorrer e muito menos de denúncias só porque eu não gosto da tua pinta. Veja como é importante não só situar o provérbio na data, como ainda por cima esclarecer sobre efetivamente o conteúdo daquela expressão. Outro exemplo, eu não queria alongar, mas já agora outro que toda a gente conhece. É? De Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Será que eu estou aqui a propagandear que ninguém se case com um espanhol ou com uma espanhola? Acho que toda a gente entenderá. Se calhar alguns extremistas continuarão a pensar que essa é a intenção do provérbio, mas não é. E certamente a Ana sabe que este provérbio tem uma componente de verdade, como dizia o professor Mider, só que muita gente, infelizmente, não conhece a história de Portugal. Um país com a nossa longevidade, a única vez que perdeu a sua independência foi por uma ligação, um casamento com um rei espanhol. Portanto, eu estou a dizer uma verdade. Por outro lado, também só a tal pessoa que se calhar está no seu gabinete, que nunca apanhou frio no campo ou na cidade, é que realmente é ignorante para não perceber que efetivamente os ventos continentais são sempre ou muito mais frios ou muito mais quentes. E, portanto, nem bom vento, nem bom casamento, maior verdade não podia ser. Não podemos é aceitar que quem desconhece a origem do provérbio possa tomar atitudes meramente extremistas e às vezes até potenciadas pelos órgãos de comunicação social para denegrir uma coisa que nada de mal tem em si própria. E eu agradeço a vossa intervenção. Na vossa opinião, é necessário, aliás, mais do que necessário, é urgente este esclarecimento do provérbio no contexto da língua portuguesa e noutras também, mas no caso específico da língua portuguesa, é necessário mais do que saber o provérbio, saber também compreendê-lo e filtrá-lo à época, filtrá-lo ao contexto em que se inseria? Não sei se queres responder ou respondeu, Marinela. Não. Podes começar. Podem complementar os dois. Exatamente. Não, efetivamente, repare-se, uma das vertentes que a nossa associação assumiu desde o início foi a vertente da educação. Porque realmente o que acontece é que aquilo que não se ensina não se pode ser exigido. As pessoas precisam de uma aprendizagem. Se, obviamente, num passado recente, havia a possibilidade de avós passarem para pais e para filhos, porque tinham mais conversa, tinham mais tempo para discutir, mais tempo para brincar, porque há muitos jogos tradicionais que realmente também fazem falta vir outra vez à ribalta. O que é um facto é que, se a realidade hoje nos mostra que essa vertente é difícil, eu pergunto, não basta que os políticos digam que a escola deve complementar a família. Então, se sim, comecemos por ter programas que efetivamente permitam que aquela criança, desde pequenina, se habitue a pensar. Estou a dizer provavelmente uma coisa muito forte, mas como já o disse superiormente e por várias vezes, continuo a dizer que o nosso sistema educativo efetivamente infantiliza os nossos alunos, desde pequeninos. Aliás, há aquele provérbio que diz, de pequenino se torce o pepino, que muitas vezes não é fácil de explicar, mas, por exemplo, em língua africana, diz que o tronco da árvore endireita-se enquanto é pequeno. E não podia fazer mais sentido.
portanto, repare, mais uma vez, eu não estou fazendo tradução da variante portuguesa para Swahili ou para outra língua qualquer. Estou apenas a tentar mostrar que aquilo que realmente é uma verdade, e eu vejo até também mais uma vez pela matemática, repare, se eu apanho um aluno no 11º ano, que nem sequer sabe fazer uma equação, ou que para fazer uma multiplicação se calhar só faz com a ajuda da calculadora, eu pergunto, qual é o espaço que eu tenho enquanto professor de matemática para ensinar aquilo que é ao nível de um 11º ano? Claro que eu sei que haverá muitos colegas meus que dizem, bem, então tem que se ensinar o básico que está para trás. Mas repare-se, eu não sou daqueles que são apologistas de que o nivelamento deve ser por baixo. E, portanto, repare-se, com esta metodologia, obviamente, eu terei que ensinar àquele aluno ou aluna o básico. Mas eu tenho a noção de que não é na sua idade que eu vou ensiná-la a fazer determinadas operações. Elas são, digamos, ou deviam estar consolidadas para que a gente possa avançar. Caso contrário, a sociedade não progride, antes pelo contrário. Estamos sistematicamente a voltar ao ponto zero. E eu acho que como educador que realmente isso não pode ser. Eu penso que, só resumindo um pouco, daí a preocupação da associação de passar a palavra para a emiologia como estudo científico dos provérbios, mas este estudo científico tem também o seu lugar, não é verdade? Daí temos, de facto, os colóquios mundiais e este ano, mais uma vez, de 6 a 13 de novembro, as inscrições praticamente já estão fechadas, temos cerca deste ano, porque é misto, é presencial, mas a maior parte das pessoas querem vir porque as fronteiras estão abertas e o Covid está adormecido. E esperemos que consigam todos vir. E temos, neste momento, 30 países de todo o mundo. Aliás, a média, nestes últimos 10 anos, tem sido uma média de 30 países de todo o mundo, desde a Nova Zelândia, passando por África, e este ano até do Trinidad e Tobago vêm. Sobretudo porque as nossas universidades, enfim, a parte pedagógica para nós é muito, muito importante, mas as nossas universidades ainda não tiveram o condão, de facto, de terem departamentos, não só para estudar o provérbio, não é? Têm pontualmente situações da tradição, enquanto que lá fora existem departamentos, não têm das várias áreas do conhecimento, mas que vão todos convergir para um departamento que alguns chamam de folclore, mas que é muito mais abrangente do que isso, não é? Esperemos que as nossas universidades estão mais abertas e, de facto, temos tido algumas pessoas que, aproveitando também o aspecto lúdico que os provérbios têm, e nós aí também, daí irmos às escolas desde o primeiro ciclo, de educação pré-escolar também. E por outro lado também, e está a assistir também um agrupamento de escolas de Olhão, que já nos saudaram, e nós temos participado bastante naquele agrupamento que nos tem convidado nas várias áreas disciplinares, porque ainda por cima são agrupamentos que têm pessoas de várias culturas, com uma diversidade cultural imensa. Isso também permite essa interculturalidade e essa interdisciplinaridade. Coisa que o nosso país é de facto, digamos, bom, tem boas práticas nesse sentido, porque já têm levado estes modelos dos provérbios como boas práticas lá para fora. E, portanto, isso também nos regozija todos estes 16 anos, enfim, a fazermos este tipo de trabalho de divulgação
e também de partir alguma pedra, não é? E, portanto, há um trabalho também popular. Por outro lado, já nestes últimos 6 anos, já houve 2 teses de mestrado, uma em Lisboa, aliás, as 2 em Lisboa, mas em universidades diferentes, na Faculdade de Direito, sobre os brocardos, portanto, que andam à volta desta área da paremiologia, eles também estão lá, dos brocardos nos acórdãos, portanto, no direito, e também no Instituto Superior de Agronomia, na Universidade de Lisboa, sobre os 500 provérbios agrícolas portugueses, com toda a explicação científica, quer num caso, quer noutro, em conhecimentos diferentes. Isso deixa-nos, de facto, bastante regozijados, mais uma vez direi. Por outro lado, há que também salientar que nos textos jornalísticos já nos aparecem bastante na linguagem jornalística os provérbios, como uma forma de crítica social também, de crítica política. Nos debates políticos, e isso nota-se, tem-se notado nestes últimos anos, nas eleições, nas várias áreas partidárias, quando querem prevalecer o seu discurso, a utilização de provérbios. Aliás, o número 1 a nível mundial, nós temos estes trabalhos praticamente publicados. De qualquer modo, voltando ao número 1 a nível mundial, ele tem tido um trabalho científico de investigação nos discursos políticos dos presidentes dos Estados Unidos, por exemplo. É de facto muito interessante esta utilização do provérbio nesta camada política. De facto, muito interessante. Rui, eu ia perguntar-lhe também uma questão que podia também ter sido colocada à Marinela um pouco no contexto do que estamos a falar, da educação também, e em termos de literatura e estudos que já vêm a público. Em termos de literatura portuguesa, seja ela infanto-juvenil ou para adultos, existem já obras publicadas dedicadas aos provérbios? Existem, sim. E nós temos o cuidado. Diz. Existem e, naturalmente, digamos, nós até, digamos, nos nossos trabalhos, como há pouco foi referido, em que privilegiamos a cooperação com escolas, nós incentivamos os professores, no fundo, trabalharem a temática proverbial em várias das rubricas oficiais. Podem trabalhá-los a nível do clima, podem trabalhá-los a nível da gastronomia, podem trabalhá-los em variadíssimas áreas e, naturalmente, que por vezes a dificuldade está, voltamos à mesma história, está em que o professor, como muitas vezes nunca ouviu falar, ou provavelmente muito por alto daquilo que é um provérbio, naturalmente sente uma dificuldade adicional de, por um lado, conhecer um elenco de provérbios e, por outro lado, sabê-los adaptar exatamente àquelas rubricas do programa. E é por isso que nós também fazemos um esforço muito grande de, quando vamos às escolas, pedir que os professores estejam connosco, porque nós aproveitamos para simular aquilo que, se nós fôssemos professores de matemática ou de geografia ou de física, poderíamos dizer, olha, este exemplo pode servir e utilizar-se naquela rubrica do programa. Porquê? Porque muitas vezes os professores, não conhecendo os provérbios, lá está, nunca foram ensinados, muitas vezes tendem a fugir dessa temática com um argumento que é sempre o argumento válido, que é, os programas são muito extensos. E como os programas são extensos, não há tempo para efetivamente dedicar. Não é verdade? Porque, se calhar, se conhecerem um bocadinho mais dos provérbios, eles até vão exatamente ajudar àquela matéria. Porque uma das características, eu disse há bocado na definição do Mider, uma das características do provérbio é ser curto.
Ora, ao ser curto, mais facilmente fica na memória. E essa era uma das funções primordiais, e aqui até vou citar um exemplo, que é o seguinte. Muitas vezes nos provérbios nós utilizamos animais para não dizer as coisas cara a cara. E vou citar um que certamente entende, não sei se o ouviu falar ou não. Peixe grande come peixe pequeno. Não sei se o conhecia. Não conheço, mas presumo acreditar no subentendimento das palavras, neste caso. Pronto, lá está. Naturalmente, repare, um pescador sabe muito bem que isto é uma verdade. É uma verdade. Peixe grande come o peixe pequeno. Agora, talvez o que ele não tenha é a capacidade para utilizar estas palavras de peixe e dizer, por exemplo, empresário grande come ou engole empresário pequeno. Ou seja, eu estou a utilizar aqui, digamos, aspectos metafóricos que necessitam de ser muitas vezes explicados, ou pelo menos provocada a situação, para que o tal empírico, mas espera lá, então isso afinal não se passa só com os peixes. E aliás, se a conversa derivar, muitas vezes as pessoas do campo, com se calhar menos instrução, compreendem perfeitamente que aqui por detrás disto está uma forma de eu não ser agressivo, no sentido de dizer tu tens o poder todo, estás-te nas tintas para aqueles que não te sabem ou que não têm esse poder. Pois, minha querida amiga, este provérbio, e eu vou aqui buscar na minha cábula, este provérbio, que é de facto um dos mais antigos internacionalmente, aparece pela primeira vez num poema Works and Days de um escritor grego, Hesíodo, que se calhar ouviu falar. Portanto, veja, este escritor grego, pela primeira vez, utilizou esta expressão, exatamente com o sentido democrático que realmente se entendia e que permanece nos dias de hoje. Portanto, não é nada de novo eu estar a dizer que a forma, chama-se isto personificação, é efetivamente uma forma de eu poder dizer certas verdades sem estar a personalizar no sentido de dizer assim, olha, tu se calhar na tua empresa tu és a manda-chuva e os outros calam-se, tu é que mandas e acabou. Se calhar se eu disser isto, a minha amiga entende, se calhar se tiver um trabalhador também entende, e se calhar este tipo de almofada permite que a gente entre em confronto, porque falando é que a gente se entende, diz o outro provérbio. Então, que saibamos aplicar na prática e não propriamente só com a tal ideia, porque está a ver, não era certamente o pescador que fazia esta investigação e que sabia que, se calhar nem sabe quem é o Hesíodo, mas, naturalmente, mais uma vez, cá está, o complementar a situação empírica com a situação teórica e das duas é que se pode progredir e não propriamente de ser extremista ao ponto de dizer que a canção Atirei o Pau ao Gato tem que ser banida porque evidentemente isto é uma agressão aos animais. Ponhamos as coisas no seu sítio e naturalmente que na associação todos nós temos tido o bom senso de tentar explicar, não propriamente de agredir quem possa dizer isto, se calhar por desconhecimento. Não, explicando, se a explicação for convincente, muito bem, se não, democraticamente tu ficas com a tua que eu fico com a minha. Claro, com certeza.
Eu vou tentar aqui fazer mais duas perguntas. Estamos a alongar um pouco na live, neste direto, mas só mais duas ou três perguntas que eu gostaria de vos colocar aqui, que penso que também serão interessantes para quem nos vê e quem nos ouve. Uma última pergunta, será ela polémica ou não neste sentido? Será o provérbio, ou o estudo do provérbio, o parente pobre do estudo da língua portuguesa? De facto, essa foi uma pergunta que num dos trabalhos do ano passado se apresentou e, de facto, pensamos que pretendem que seja o parente pobre, mas penso que não é parente pobre. Portanto, por as razões também já indicadas anteriormente, entre outras, que também já foram ditas, ele não gosta é de dar nas vistas, penso eu, mas não é parente pobre. É um parente muito discreto, mas que deve... É muito discreto. Na minha opinião, e na vossa também, certamente, é um parente que merece todo o mérito, sendo parte do património da língua portuguesa e que tem um valor incalculável. E é através dele também que temos conhecimento da nossa própria história, das nossas vivências, como o Rui estava tão bem a dizer, e que deve, de certa forma, ser enaltecido, porque com ele aprendemos bastante, as crianças também aprendem bastante, tendo em conta que este conhecimento é necessário passar de geração em geração, e, portanto, tanto eu como vós e a associação em geral, tudo faremos para que o provérbio seja enaltecido como deve ser e como merece, porque é muito importante perceber a importância do provérbio no contexto da sociedade e, como já referimos aqui, resumindo um bocadinho, contextualizar a época temporal e o significado real que o provérbio tem e não apenas aquele que à primeira vista parece ser o mais óbvio, o que não é de todo o caso. E agora gostaria de fazer também umas perguntas relativamente à associação, para quem tem esta paixão por provérbios, por este estudo da língua portuguesa, esta área específica da língua portuguesa, em que âmbitos é que a Associação Internacional de Paremiologia trabalha e intervém? Olha, eu adianto-me, porque é uma pergunta que... Intervém... Há uns cortes na emissão. Certo, estamos a ter aqui uns cortes na emissão, provavelmente será da internet. O meu tempo aqui está bastante chuvoso, diga-se de passagem, não sei se será daqui, se será do vosso lado. Pois. Aqui está um sol radioso. Aqui não posso dizer o mesmo, infelizmente. Não sei se um de vós terá maior capacidade de comunicar relativamente a estas questões técnicas de internet? Penso que agora eu posso avançar relativamente, portanto, à pergunta que nos foi feita. De facto, nós temos as escolas, não é? Em primeiro lugar, e para isso o provérbio também na aprendizagem no caso da língua portuguesa como segunda língua, não como língua mãe, até porque a escola já tem, enfim, pessoas de diferentes nacionalidades, não é? E diferentes culturas, e portanto nós temos levado às escolas esse tipo de aprendizagem, porque através do provérbio o significado das palavras chegam mais facilmente, ou pela rima, e não só. O provérbio ajuda, e por ser de facto a tal expressão curta, não é? Ajuda a essa aprendizagem, porque em nosso entender nós temos de facto uma série neste momento de livros publicados para a aprendizagem não só do português como segunda língua, ou de outra língua, não é? Ou de outra língua. Olá, Tomás, boa tarde. Olá, afinal dava para estar convosco. É verdade, Tomás, isto é uma falha minha, não tinha realmente esta
este conhecimento técnico também. Eu costumo dizer que eu própria sou uma pessoa desfasada do tempo em que me encontro, que não me situo no tempo correto da minha personalidade, e foi muito com a ajuda do Tomás que eu consegui também integrar-vos nesta live. O Tomás, para quem não conhece, é o secretário da Associação Internacional de Paremiologia. Também tem um estudo muito completo na área da história, portanto, o Tomás está na história da língua portuguesa, está na história de Portugal, está na história até de todos nós. Um jovem professor catedrático que felizmente decidiu de todo fazer parte desta associação. Tomás, podes também dar a tua intervenção. Eu sei que estiveste também até agora a assistir a esta live, embora de forma mais oculta. Queres acrescentar alguma coisa ao que já foi dito pela Marinela e pelo Rui, em termos de divulgação e até do estudo do provérbio? Pronto, eu poderia acrescentar várias coisas. Aliás, quero acrescentar várias coisas. Quero divulgar que... primeiro quero dizer que temos o vice-presidente da associação também a assistir ao vídeo, o Christian Grandel, está aqui, acabei de ver entrar. Christian. Olá, Christian. Hello. Hello, Christian. Já agora que falou no Christian, eu acrescento que a mulher do Christian começou a aprender português desde que começou a vir aos colóquios. Portanto, são de origem alemã. O Christian entende uma ou outra palavra, mas a Sabine, de facto, tem tido um acompanhamento na aprendizagem do português na Alemanha. E, sobretudo, foi motivada através dos colóquios, que acompanhou sempre o marido aos colóquios, e o Christian continua a ser o nosso vice-presidente e que muito nos honra. Ele é um egiptólogo e, portanto, estuda os provérbios no tempo dos egípcios, e, portanto, isto tem, de facto, gente de todo o mundo a estudar de tudo um pouco. De facto, o próprio Tomás tem-nos trazido na história medieval textos, enfim, incríveis, em que os provérbios também lá estão, não é? E portanto, isto é um mundo que de facto nos surpreende, e agora falo por mim, que me tem surpreendido. Eu gostava de provérbios, utilizei sempre os provérbios nas minhas aulas, quer nas aulas universitárias, quer a nível secundário, mas nunca pensei que fizesse disto a minha profissão de divulgação da associação, porque de facto é uma paixão. Graças ao meu marido, ele é que foi o mentor, ele é que me pôs de facto o bichinho e portanto estamos os dois neste caminho, e tem sido muito bom, sobretudo, comunicar com pessoas de diversas idades e tão jovens quanto vós, e que de facto nós ficamos encantados também com o vosso interesse e o vosso conhecimento, porque nós também aprendemos convosco, não é? E mal daqueles que não aprendem também com os mais novos, não é? Não é só dos avós para os netos, mas dos netos para os avós. Portanto, os provérbios também andam, eles sofrem mobilidade, andam de lá para cá e de cá para lá, não é? É verdade. Tomás, desculpe, eu tirei a palavra, mas foi para aproveitar aquela pausa da internet. Fez muito bem. Eu queria só acrescentar que, pronto, o Rui e a Marinela já deram a entender isso, que nós temos um colóquio anual, todos os anos em novembro. Este ano vai ter mais pessoas do que é habitual ainda. Vamos ter uma grande... Sim, vamos ter pessoas de todo lado e mais algum. Enfim, o Tomás também tem feito algum esforço. De facto, poucos vêm por Zoom, digamos assim, vêm a vir através do Zoom, poucos, pelo menos até agora, já quase todos já marcaram passagens, enfim, porque é mais barato comprando à distância,
mas temos neste momento 31 países de todo o mundo, Claro. o mundo mesmo. E temos, eu cito assim de cabeça, temos, por exemplo, uma grande delegação do Uzbequistão, onde temos uma associada muito ativa. Vamos ter vamos- exatamente. Temos também Vamos ter, da Turquia, eu há pouco verifiquei que havia alguém da Turquia que nos estava a acompanhar, pareceu-me que era espanhol, mas não sei. Também da Turquia, aliás, a Turquia praticamente vem ano sim, ano não. Temos sempre pessoas da Turquia, enfim, da Europa estão mais próximos, portanto chegam cá facilmente. E através do aeroporto de Faro é bastante fácil agora. E Tavira é o centro do provérbio. A nível mundial, Tavira, todos os caminhos vão dar a Tavira. Não fomos nós que inventámos, mas foram os estrangeiros que inventaram. E, portanto, cidade capital mundial do provérbio, ainda não está escrito, mas irá estar. E isto porquê? Porque todos os caminhos vão dar a Tavira. Porque os primeiros especialistas ou os grandes especialistas que vieram a Tavira se conheceram pessoalmente. Conheciam-se através das referências bibliográficas, conheciam-se por e-mail. Nessa altura também não era tão grato e tão fácil o Zoom, não é? Portanto, ele aparece-nos agora mais prático, o Instagram também. Mas que foi a minha estreia no Instagram, agradeço-vos também a minha aprendizagem, agradeço ao Tomás e agradeço também, em nome também do Rui, ao Tomás por nos terem explicado e de facto a sua resiliência, Ana, de nos querer fazer esta entrevista e que só assim aprendemos, enfim, o Instagram. Todos nós aprendemos nesta live. Eu aprendi com o Tomás aprendeu convosco, foi também o meu mentor nesta área mais tecnológica, mas a verdade é essa, a verdade é que todos temos muito a aprender uns com os outros e acima de tudo enaltecer esta faceta da língua portuguesa que é tão rica e que é tão importante no contexto em que vivemos e também em contextos futuros será sempre talvez considerada património imaterial da língua portuguesa, quem sabe, esperemos um dia chegar a este ponto. Sim, já agora aproveito para dizer que nós somos Unesco, fomos reconhecidos pela Unesco há uns anos atrás e este ano fomos reconhecidos também por medalha. Mas eu gostava já agora que o Tomás pudesse dizer qualquer coisa e alguma provocação mesmo. Não, eu neste momento queria só salientar duas coisas que por acaso, quer dizer, uma coisa que é a propósito do Congresso e outra que não, que é a propósito das nossas publicações, que ainda não foram referidas. Uma é que este ano vamos ter entre outras pessoas convidadas, vamos ter duas estreias, vamos ter um senhor da Arménia e vamos ter uma pessoa do Canadá e uma pessoa da Islândia que vão falar sobre o papel dos provérbios na literatura islandesa medieval. E queria também lembrar uma coisa, que a Associação Internacional de Paremiologia tem patrocinado e o Rui tem coautorado uma série de livros de provérbios trilingues para estimular a aprendizagem de línguas, ou seja, a aprendizagem do português e a aprendizagem de outra língua. A estrutura do livro é muito simples, é uma coleção de provérbios emparelhada em 3 línguas, ou seja, português, inglês e outra língua de destino, com exercícios, com chamadas de atenção, etc. E o mais recente desses livros, que é uma pequena joia, uma pequena preciosidade, foi escrito pelo Rui e pelo Charles Saliba, que é um dos nossos associados de Malta. Ou seja, o livro é um livro que se direciona especificamente para alunos portugueses que queiram aprender maltês e para alunos malteses que queiram aprender português. E foi patrocinado, pelo menos prefaciado e patrocinado pela Embaixada de Malta em Portugal.
E assim como há um livro para maltês, há um livro para finlandês, um livro para estónio, um livro para sérvio, um livro para grego, um livro para alemão, russo, etc. Queria salientar isto porque quem quiser ver como é que os provérbios servem para aprender línguas, tem a nossa série de livros. E se por acaso, se por milagre, alguém quiser ajudar-nos a fazer o próximo livro, estão mais do que convidados. Eu agradeço a publicidade que tem estado a fazer da associação, por dificuldades minhas de não manipular ainda bem, digamos, este instrumento tecnológico que hoje iniciei pela primeira vez. Não queria deixar de cumprimentar aqueles que terão seguido esta nossa conversa, mas que efetivamente eu não os consigo ver, a dificuldade minha. Em particular, um grande abraço para o Cristiano e para a Sabine, que em breve nos veremos em Tavira, e naturalmente que ficaremos sempre disponíveis para, através de qualquer dos nossos associados, sempre que a Ana entender que pode difundir a mensagem, eu acho que é muito importante. Há pouco referia efetivamente a questão do provérbio ser eventualmente o parente pobre. Olha, eu com muita pena lhe vou dizer, Ana, e para todos os que estão a ouvir, eu acho que o parente pobre é a cultura em geral, da qual obviamente que o provérbio é parte integrante. E é engraçado, e é aí que nós devemos também atuar, sempre que possamos ouvir expressões proverbiais dos nossos políticos, das nossas elites, etc., poder explicar e poder torná-los mais conscientes daquilo que dizem. Porque quando se afirma que efetivamente um país que não conhece a sua história não tem futuro, então nada melhor do que efetivamente poder, digamos, passar a mensagem através de tudo aquilo que é a tradição de um povo, sob pena de perdermos o horizonte, perdermos a nossa identidade, e é aí que eu acho que nós, cada um de nós, tem um papel importante, de maneira que os nossos associados, por esse mundo fora, e em particular os do Conselho Internacional, têm feito essa divulgação em todos os continentes. Espero que realmente haja possibilidade de cada vez mais envolver a chamada sociedade civil para que entendam efetivamente o poder que o provérbio tem na sua simplicidade, mas ao mesmo tempo na sua profundidade. Dou um último exemplo, fala-se agora muito, porque isto também, as modas, parece que realmente não atingem só a mini-saia, as modas efetivamente vão e vêm, e nós devemos estar preparados para subsistir a essas modas, porque elas são temporárias. E agora está muito na moda falar-se nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Não há cão nem gato, não há instituição que não queira chamar a si estes objetivos, digamos, promovidos pela Unesco. Eu sou daqueles que acho que a palavra é muito importante, mas o trabalho ainda prevalece. Portanto, mãos ao trabalho, agradeço a todos vós e podem contar com a associação. Eu só acrescentava, agradeço também, mas só acrescentava, para além da literatura aqui tão bem falada pelo Tomás e pelo Rui, também temos a ligação dos provérbios com a música, com as artes plásticas, com a pintura, com a arte circense. Também já divulgamos os provérbios através da arte circense. Enfim, é um mundo que se vai encontrando sempre algo. E, portanto, não se encontra a ponta do novelo e vamos procurando. É isso que temos que fazer. E está para breve a saída só de um livro
feito no Concelho de Loures para exaltar um património que são os moinhos de vento, de um trabalho fantástico feito por várias professoras, mas a principal foi uma professora de educação visual, portanto ligada às artes, que são os provérbios ao vento, que conta a história do moinho de vento. Portanto, os alunos aprenderam ali várias coisas através dos provérbios. Felizmente, o livro está a sair. Felizmente é impossível dissociar o provérbio da cultura e da língua portuguesa. E que assim seja e que continuemos todos nós, cada um à sua forma, a continuar a divulgar o provérbio e a divulgar a cultura popular portuguesa. A cultura no geral, como também foi dito pelo Rui, hoje em dia, e aqui voltando um bocadinho à expressão mais comum e que não é do agrado de todos, o parente pobre da governação, daquilo que tem sido as políticas para a cultura, mas tudo faremos, cada um à sua forma, como eu digo, a nível individual, para que possamos continuar com estes nossos cavalos de batalha, por assim dizer, e trazer o provérbio e a cultura portuguesa à ribalta, onde ela nunca devia ter saído, na minha opinião, na minha humilde e modesta opinião. Eu queria fazer aqui uma questão também. A Marinela acabou de sair, acredito que por uma questão técnica, mas fazer aqui então uma pergunta ao Rui e depois ao Tomás. Um conselho e também uma sugestão para quem queira preservar o provérbio, estudá-lo melhor e ingressar neste mundo, desta área da língua portuguesa. Olha, eu, resumidamente, e como já falei muito, vou transmitir para todos aqueles que estão conosco um provérbio que gosto muito. Ou melhor, dois. Um que diz: assim como semeares, assim colherás. E outro que diz que quando não dominares os ventos, ao menos prepara-te para orientar as velas. É um conselho bastante sábio, palavras bonitas, mas acima de tudo bastante sábias e que devem ser de toda a forma aplicadas. Tomás, diz da tua justiça. O meu conselho, bom, o meu conselho... um conselho e uma sugestão para quem nos viu até agora e para quem ainda nos está a ver. O meu conselho, vou-vos dizer um provérbio que eu ouvi uma vez ao meu avô, que é um provérbio muito bonito, que diz: a rosa onde está a cheira. Ou seja, o cheiro da rosa, que é onde encontrá-lo. E vamos dar a sessão por encerrada. Ana, voltaste, desculpa. Voltei, estou aqui por acaso a informar-vos agora por escrito, mas felizmente voltei, ainda estão aqui comigo.
Eu peço desculpa, não ouvi o que vocês estavam a dizer, Tomás. Eu repito para tu ouvires. O conselho que eu disse foi um provérbio que eu ouvi ao meu avô há muitos anos atrás, que é: a rosa onde está a cheira. Ou seja, isto quer dizer que a qualidade onde está nota-se, faz-se notar mesmo que não tente notar-se. E o meu conselho é: estejam atentos ao cheiro da rosa que vão dar com ela. O conselho ou a sugestão é muito simples, como já disse ao Rui, a sugestão é que venham ao nosso colóquio em novembro. Muito obrigada. Eu agradeço muito, foi para mim uma honra a participação dos três aqui neste direto. São pessoas para já que tive a oportunidade de conhecer e com muito prazer as conheci, espero poder privar convosco em breve. Com o Tomás já é uma comunicação regular, tem sido também o meu mentor nestas novas andanças da língua portuguesa e destas descobertas que eu tenho feito ao longo do tempo. Está aqui uma pessoa só a referir que não se ouviu o segundo provérbio. Casa da Mansarda, eu não sei a quem se refere, tanto o Rui como o Tomás deixaram aqui alguns provérbios. Não sei, talvez seja melhor deixar aqui o nome da pessoa que o referiu, ou que tentou, ou que pelo menos achou que foi que o referiu, para podermos voltar. Mas enquanto este nosso seguidor, a Casa da Mansarda, nos deixa esta informação, eu quero desde já agradecer a presença de todos os que estiveram aqui a assistir ao nosso direto, e também agradecer a quem nos esteve a ver, esteve connosco, e a quem ainda terá a oportunidade de ver este direto, que ficará gravado no meu perfil de Instagram. Basta partilharem, basta consultarem o meu perfil, que está aberto ao público, para que eu também possa dar a minha contribuição nesta divulgação desta parte do património cultural português. A Casa da Mansarda disse que era o Tomás. Tomás, presumo que disseste... Então eu repito, espero que se ouça agora. O provérbio que eu disse foi um provérbio que eu ouvi ao meu avô há muito tempo, que é o provérbio: a rosa onde está cheira. Ou seja, quer dizer que a qualidade onde existe nota-se, faz-se notar. Ou seja, o meu conselho, como a Ana pediu um conselho, o meu conselho é que estejam atentos ao cheiro da rosa e ao mudar com ela. Pronto, fundamentalmente era isto. Entretanto, eu queria agradecer Deixa-me interromper, desculpa, Tomás. A Casa da Mansarda disse que ouviu esse, mas não ouviu o anterior. Eu presumo que tenhas dito outro. Não disse outro. O que eu disse a seguir foi que a sugestão que eu tinha era que viessem ao nosso colóquio. Entretanto, eu gostava de agradecer às pessoas que estiveram a ouvir. Gostava de agradecer primeiro que tudo à Ana, ao Rui e à Marinela, os meus mentores na paremiologia, e gostava de agradecer ao Christian, que nos esteve a ouvir, e também já agora ao meu grande amigo Francisco Cambim, que apareceu há pouco tempo aqui nas entradas do vídeo. Muito obrigado a todos. Obrigado pela vossa paciência e pelo vosso entusiasmo, e já sabem, são sempre bem-vindos em Tavira para qualquer colóquio de paremiologia ou em qualquer das nossas atividades. Muito obrigada pela vossa presença. Incluindo a Ana, claro. Espero que sim. Eu já fui formalmente e informalmente convidada pelo Tomás e, portanto, assim espero estar presente no colóquio e poder presenciar esta partilha de cultura internacional. Não é? O provérbio não é uma coisa só portuguesa, é uma coisa internacional que todas as culturas, todos os países têm, o que nos enriquece ainda mais a nível de cultura, como estava a dizer o Rui, de cultura geral, de cultura da língua portuguesa e de outras também, para quem tem esse objetivo. E, portanto, deixo aqui o meu agradecimento a quem nos viu, a quem esteve connosco nesta, presumo que hora e meia. Muito teríamos a dizer. Quase 2 horas. Quase 2 horas. Muito mais teríamos a dizer. Infelizmente teremos de ficar por aqui. Agradeço aos dois a vossa presença, que muito me honrou aqui no meu perfil e que me fez também compreender
compreender muitas expressões que eu não conhecia e até perceber o alcance que o provérbio tem na língua portuguesa. Tomás, já sabes, mantemos a nossa comunicação e agradeço de todo o facto de ter sido intermediário entre mim e a Marinela e o Rui. E, portanto, o Tomás já o tinha referido, mas eu oficialmente dou por encerrada esta sessão de esclarecimento sobre a paremiologia. Quem sabe, quem quiser obter mais informações, basta ir ao site da paremiologia, certo, Tomás? Ao site do Colóquio de Paremiologia. Acho que o site da associação está em gestação, mas basta irem ao site do Colóquio, que tem as informações todas. E se tiverem alguma dúvida, podem contactar-me a mim ou diretamente ao Rui e à Marinela através do e-mail da associação. E são sempre bem-vindos em todos os eventos e mais alguns. Portanto, quem nos ouve já sabem, honrem o provérbio, honrem a língua portuguesa e venham participar em Tavira em novembro, neste evento fantástico da cultura e da língua portuguesa. Muito obrigada aos dois, muito obrigada aos três, aliás, muito obrigada a quem esteve connosco e espero então encontrar-vos em breve, desta vez presencialmente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Peço desculpa, mas pronto. Peço desculpa.